Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FPM de quarta-feira foi de 4,6 bilhões de reais, alta de 9% sobre 2024. Os municípios brasileiros partilharam na quarta-feira, dia 30, o valor da terceira parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor transferido pela União aos cofres municipais ultrapassou 4 bilhões e 600 mil reais. O montante é 9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os municípios receberam 4,2 bilhões. O especialista em orçamento público César Lima destaca que houve uma melhora no cenário econômico do país em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Ele analisa que a situação de empregabilidade positiva no Brasil colabora para a manutenção de níveis satisfatórios para as prefeituras. Então tivemos aí um fechamento de semestre positivo, apesar de alguns pontos fora da curva, mas um fechamento de semestre positivo em relação ao ano passado. E vamos acompanhar aí que esse segundo semestre tenhamos também uma continuidade nesse fluxo de recursos. Temos aí uma situação boa no que diz ao emprego, ele deu uma queda no último levantamento, mas ainda temos uma boa situação de empregabilidade no Brasil, o que ajuda aí a manter os recursos do FPM num nível satisfatório para as prefeituras. Entre os estados, São Paulo recebe a maior parcela com mais de 576,6 milhões de reais, que serão divididos entre municípios como Americana, Barueri e Praia Grande, por exemplo. Em seguida aparece Minas Gerais, com um montante acima de 573,6 milhões, que serão destinados a cidades como Betim, Divinópolis e Patos de Minas. Outra unidade da federação que conta com um dos maiores valores é a Bahia, com um total de 374,7 milhões de reais. No estado baiano, entre os municípios que recebem valores do FPM, estão Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. O FPM é considerado a principal fonte de receita de cerca de 80% dos municípios do país. A Constituição Federal prevê que o repasse corresponde a 22,5% do que a União arrecada com imposto de renda e com imposto sobre produtos industrializados. O total recebido pelos municípios muda de acordo com o número de habitantes, que anualmente é atualizado com base em dados divulgados pelo IBGE. Os repasses do FPM são efetuados nos dias 10, 20 e 30 de cada mês e, caso a data caia no fim de semana ou feriado, a transferência é feita no primeiro dia útil anterior. Geralmente, os valores são utilizados para pagamento de folha de funcionários, despesas básicas dos municípios, fornecedores e, quando sobra algum recurso, investidos em infraestrutura. Até o último dia 24 de julho, 8 cidades estavam bloqueadas para recebimento dos valores do FPM. A maioria das cidades está localizada na região sul, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A lista pode ser acessada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o SIAF, e você também pode conferir a lista dos municípios bloqueados em portalconvênios.com. César Lima orienta que para aqueles municípios que estão bloqueados em relação aos recursos do FPM, a sugestão é que se procure o governo federal para ajustar a situação, seja ela de cunho previdenciário, seja ela relativa a empréstimos tomados com o aval da União, que por acaso não tenham tido suas parcelas quitadas pelo ente federado. TCU deverá enviar 15 mil questionários para a auditoria do Bolsa Família. O Tribunal de Contas da União, o TCU, está finalizando o envio de 15 mil formulários destinados aos secretários municipais e estaduais das pastas de Saúde, Educação e Assistência Social. A iniciativa busca envolver esses gestores para, a partir das respostas, analisar quão eficaz é o monitoramento das condicionalidades do programa Bolsa Família, ou seja, as obrigações legais que as famílias devem cumprir para continuar recebendo o benefício. Foram elaborados 6 tipos de questionário, cada um voltado a um segmento específico, secretários das 3 áreas nos níveis municipal e estadual. Desde quarta-feira, 30 de julho, cada grupo começou a receber um e-mail proveniente do endereço condicionalidadespodBF@tcu.gov.br, com um link para o formulário online.
A equipe de auditoria reforça a importância de preencher o material, pois as informações servirão para identificar possíveis falhas no acompanhamento e corrigi-las. As respostas serão analisadas pela equipe de auditores e vão subsidiar a auditoria operacional sobre as condicionalidades do programa Bolsa Família. Trata-se do processo TC 004.376/2025-0 de relatoria do ministro do TCU, Alton Alencar. Diferentemente das auditorias de conformidade e financeiras, que seguem padrões mais rígidos, as auditorias operacionais permitem maior liberdade na escolha de temas, métodos de trabalho e formas de comunicação dos resultados. Essas auditorias utilizam métodos de avaliação e investigação, especialmente de ciências sociais, e utilizam técnicas diferentes das realizadas nos demais tipos de fiscalização. No caso do Bolsa Família, o acompanhamento é essencial para avaliar a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade do programa, resultando em recomendações que visam ao aprimoramento dos programas governamentais. O TCU também já realizou auditorias que abordam a regularidade do cadastramento de beneficiários e a gestão descentralizada. Em portalconvênios.com você pode conferir alguns exemplos de auditorias do Bolsa Família. Sobre a auditoria das condicionalidades, separamos 5 orientações para os secretários municipais e estaduais. Primeiro, cheque a caixa institucional, filtre e-mails do domínio @tcu.gov.br. Segundo, reúna documentos, boletins de frequência escolar, registros de vacinação e relatórios de acompanhamento nutricional. Terceiro, valide internamente. Alinhe qual secretário enviará o questionário para evitar duplicidade. Quarto, registre comprovantes. Salve o protocolo de envio útil em futuras prestações de contas. E quinto, não deixe para a última hora. Eventuais instabilidades podem impedir a submissão no prazo. E atenção, a ausência de resposta conforme estabelecido pelo TCU pode ser interpretada como fragilidade no controle das condicionalidades, afetando a avaliação do município ou estado. Emendas PIX. Como executar as transferências especiais exercício 2025. O calendário orçamentário de 2025 inaugura uma nova lógica para a execução das chamadas emendas PIX, as transferências especiais RP6, destinadas diretamente a estados, Distrito Federal e municípios. Amparadas no parágrafo 6º do artigo 82 da Lei 15.080 de 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, as mudanças prometem apertar a engrenagem burocrática. Parlamentares já definiram os objetos no CIOP, mas caberá aos entes beneficiários submeter planos de trabalho via Transferigov com análise técnica prévia dos ministérios setoriais. O alvo é garantir transparência, rastreabilidade e alinhamento com políticas públicas federais, evitando a dispersão de recursos verificada nos primeiros anos do modelo. A seguir, destacamos 5 pontos importantes sobre a execução das emendas PIX. Ponto 1. Da indicação do parlamentar ao plano de trabalho. Com a publicação da Lei Complementar 210 de 2024 e da Portaria Conjunta número 2 de 2025, o rito começa no momento em que o parlamentar registra o objeto no CIOP. O dado será espelhado automaticamente no módulo de transferências especiais do Transferigov, onde o ente beneficiário deve preencher o plano de trabalho, detalhando metas, cronograma e responsabilidade técnica, anexar documentos exigidos pelo manual de execução e enviar para validação ministerial até as datas-chave do comunicado 17 de 2025, que divide o processo em 2 ciclos ao longo do ano. Ponto 2. Triagem setorial obrigatória. Cada ministério responsável pela política temática, saúde, educação e infraestrutura passa a ter poder de aprovar, reprovar ou solicitar complementação do plano, conforme o artigo 16 da Portaria Conjunta. Apenas os projetos aprovados seguirão para empenho, liquidação e pagamento, rompendo definitivamente com o antigo fluxo automático das emendas PIX. Ponto 3. Herança de exercícios anteriores. Municípios com pendências entre 2020 e 2024 entrarão num radar de impedimento automático. A Portaria Conjunta MGI-MF2 de 2025 deixa claro: planos de trabalho não enviados ou reprovados nos anos passados bloqueiam o repasse de 2025. A regularização é possível a qualquer tempo, mas o sistema começou a travar repasses desde 22 de julho, quando o CIOP e Transferigov passaram a cruzar dados em tempo real. Após essa data, a liberação depende de negociação direta com o parlamentar autor da emenda. Ponto 4. Status em tempo real e suporte.
Para evitar surpresas, a Secretaria de Relações Institucionais orienta prefeitos e gestores a monitorar a situação de cada emenda em 2 ambientes. No painel gerencial, a atualização D1, que oferece visão consolidada por ente federativo, e no módulo de transferências especiais do TransferiGov, que oferece status detalhado do plano de trabalho, como não cadastrado, em elaboração, concluído, enviado para análise, em complementação e etc. Tutoriais passo a passo e vídeos explicativos foram disponibilizados no portal oficial, reforçando a cultura de autoatendimento. Ponto 5. Riscos e oportunidades. A nova formatação traz risco de frustração de receita para municípios que ignorarem as exigências, mas também cria oportunidade de qualificar projetos e alinhar-se a políticas setoriais, condição essencial para destravar futuros repasses e assegurar continuidade de obras e serviços. Parlamentares, por sua vez, ganham um instrumento objetivo de gestão política do próprio estoque de emendas, podendo redistribuir recursos em caso de impedimento ou reprovação. Com prazos estreitos e filtros mais rigorosos, 2025 será um divisor de águas na operacionalização das emendas PIX. A engrenagem agora integra Parlamento, Executivo Federal e entes subnacionais em um mesmo fluxo digital, onde a palavra de ordem é planejamento. Quem não se antecipar ao calendário, atualizar pendências antigas e qualificar seus planos de trabalho, corre o risco de ver recursos minguarem em pleno ano pré-eleitoral. Municípios atentos, contudo, podem transformar a obrigação burocrática em vitrine de boa gestão e, principalmente, em entregas concretas para a população. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos tem realizado webinários para ajudar no entendimento dos novos mecanismos e tirar dúvidas dos gestores em relação ao cadastro e à execução dos recursos destinados através das emendas especiais ou PIX. Confira em portalconvênios.com os materiais divulgados pela pasta, incluindo comunicado, vídeo tutorial, manuais, entre outros. Convênios. Pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde. O Ministério da Saúde inicia em agosto uma mobilização para reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. A ação será viabilizada por meio do programa Agora Tem Especialistas, que permitirá a operadoras de plano de saúde quitarem dívidas com o SUS por meio da prestação de serviços como consultas, exames e cirurgias a pacientes da rede pública. A medida foi oficializada na segunda-feira, 28 de julho, com a apresentação da portaria que regulamenta a iniciativa. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao lado do advogado-geral da União, Jorge Messias, e da presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Carla de Figueiredo Soares. Para aderir ao programa, as operadoras interessadas deverão manifestar interesse por meio da plataforma InvesteSUS. A partir daí, o Ministério da Saúde verificará a regularidade das empresas e avaliará se os serviços ofertados são compatíveis com as necessidades da rede pública, especialmente nas áreas de média e alta complexidade. Se aprovada a adesão, os valores das dívidas a serem convertidos em atendimentos serão negociados com a ANS ou com a Procuradoria-Geral Federal no caso de débitos inscritos em dívida ativa. A expectativa do governo é converter, nesta primeira fase, cerca de 750 milhões de reais em atendimentos à população, com foco em especialidades como ginecologia, cardiologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A escolha das áreas será feita com base nas demandas apresentadas pelos estados. O advogado-geral da União, Jorge Messias, destacou que o programa Agora Tem Especialistas é fruto de um trabalho técnico rigoroso desenvolvido em parceria entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde. Segundo ele, a iniciativa busca oferecer uma resposta concreta a um dos principais desafios do sistema público de saúde: ampliar o acesso da população a médicos e especialistas no SUS. E no momento em que as pessoas que têm um acesso ao sistema privado fazem um atendimento no sistema público e esta conta ela é identificada a partir de um trabalho primoroso da Agência Nacional de Saúde, aqui cumprimento a sua diretora, a doutora Carla, isso gera uma oportunidade para que nós possamos redirecionar esses recursos de volta para o atendimento público das pessoas que de fato precisam, porque não tem uma alternativa dentro do sistema privado. E aqui está a grandeza e digamos assim, a engenhosidade dessa iniciativa, que é articular esta grande porta em benefício da sociedade.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou a criação de um modelo no SUS que transforma dívidas de ressarcimento dos planos de saúde em mais exames, cirurgias e consultas especializadas, levando os pacientes do sistema público de saúde até onde estão os especialistas e os equipamentos, inclusive na rede privada, sem que paguem nada. Eu queria comentar da importância desses dois momentos que nós estamos vivendo aqui. Primeiro, pela primeira vez na história do SUS, colocarmos em prática um mecanismo inovador onde as dívidas de ressarcimento, que pela lei tem que ser ressarcidos ao Fundo Nacional de Saúde. A gente tem muita dificuldade de recuperar essas dívidas, muita dificuldade, elas voltarem para o Fundo Nacional de Saúde. E mesmo quando elas voltam, elas não significam mais atendimento, porque você tem outras regras de limitação da expansão dos investimentos, na área da saúde, que você pode fazer, você recupera essas dívidas como parte de receita, de pagamento, mas não significa necessariamente a expansão de recursos de média e alta complexidade para os estados e municípios. Nós estamos transformando essas dívidas em mais cirurgias, mais exames, mais consultas especializadas e menos tempo de espera para quem está aguardando isso. As medidas articuladas pelo governo buscam integrar esforços de toda a rede de saúde e otimizar a estrutura já disponível para enfrentar uma demanda urgente da população. De acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, cerca de 370 mil mortes anuais por doenças não transmissíveis no Brasil estão relacionadas ao atraso no diagnóstico. Já o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que os custos com tratamento oncológico podem aumentar em até 37% devido ao agravamento dos casos causado pela falta de assistência. Um dos principais gargalos, segundo o órgão, é a necessidade de ampliar em mais de 60% o número de biópsias para diagnóstico de câncer de mama no país. Portaria Conjunta número 15 de 2025 dispõe sobre os procedimentos das transferências especiais. Foi publicada na terça-feira, 29 de julho, a Portaria Conjunta número 15, de 28 de julho de 2025, elaborada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e pelo Ministério da Fazenda. A portaria dispõe sobre os procedimentos para a execução orçamentária e financeira das chamadas transferências especiais ou emendas PIX, modalidade de repasse instituída pela Emenda Constitucional número 105 de 2019. O novo normativo expande o controle sobre a aplicação dos recursos, fixa prazos rígidos e cria uma reserva de 1% do valor das emendas para custear a evolução dos sistemas que operam as transferências. Em 2020, primeiro ano de vigência das emendas especiais, o procedimento era direto. O parlamentar indicava o ente federativo, os recursos eram depositados e o beneficiário decidia como aplicá-los. Desde então, decisões judiciais, instruções de controle e normas internas têm sucessivamente fechado as brechas do modelo. A secretária adjunta de Gestão e Inovação do MGI, Regina Lemos, explicou que as emendas especiais de 2020 a 2024 e do ciclo de 2025 estão diferentes. Antes não tinha definição do objeto pelo parlamentar, cadastro prévio do plano de trabalho pelo beneficiário, nem análise prévia dos órgãos setoriais. Em 2025, o ente precisa cadastrar o plano de trabalho, enviar para análise do órgão setorial e só após a aprovação será possível seguir para as etapas de empenho, liquidação e pagamento. Então, o que muda com a portaria número 15? A nova portaria detalha cada passo para cadastro, análise e liberação de emendas especiais no Transferigov. O texto determina que o beneficiário abra registro de ciência antes de qualquer outra providência, o plano de trabalho contendo identificação bancária e finalidade do objeto seja enviado até 5 de agosto sem previsão de prorrogação e a análise pelos ministérios setoriais seja concluída até 26 de agosto, data limite que também vale para eventuais complementações solicitadas aos entes federados. O coordenador-geral de tecnologia, José Antônio Aguiar Neto, reforçou que é necessário iniciar o registro de ciência para só depois enviar o plano de trabalho para análise. O gestor vai indicar o banco, a agência e a finalidade do objeto. Depois tem até o dia 5 de agosto para enviar o plano de trabalho. A partir desse prazo, não será mais possível o envio dos planos. Outra inovação é a retenção automática do 1% do valor empenhado, destinado ao aprimoramento do sistema. O diretor de Transferências e Parcerias da União, Hugo Marques, esclareceu que a previsão normativa que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias é de até 4,5% do valor total da emenda para evolução do sistema e capacitação. A Portaria Conjunta número 15 traz a previsão de 1%, que já é descontado no valor repassado.
Esse valor vai ser utilizado para a otimização do processo, para a ferramenta evoluir de forma a se tornar cada vez mais amigável e mais fácil para todos os atores, sem deixar de cumprir com a transparência e integridade dos dados. A portaria também incorpora dispositivos da Lei Complementar nº 210 de 2023, que atribuiu ao parlamentar a responsabilidade de definir o objeto da emenda já no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, SIOP. Caso o município ou estado deseje mudar o objeto, precisará negociar diretamente com o autor da emenda. O coordenador-geral de Normas e Procedimentos, Kleber Almeida, detalhou que, caso haja essa alteração, haverá impedimento técnico e, tendo em vista o cronograma de execução, só será viável o empenho no próximo ciclo. Com esse reforço de controles, o ciclo orçamentário ganhou etapas adicionais. Primeiro, indicação. O parlamentar define no SIOP o objeto e o ente beneficiário. Segundo, registro de ciência. O ente confirma o recebimento da indicação no Transferigov. Terceiro, plano de trabalho. Até 5 de agosto, o gestor informa detalhes de execução e dados bancários. Quarto, análise setorial. Ministérios competentes avaliam a aderência e podem pedir ajustes com prazo final em 26 de agosto. E quinto, empenho, liquidação e pagamento. Etapas financeiras que só começam após a aprovação do plano. As mudanças foram apresentadas em transmissão ao vivo do MGI, que reuniu mais de 2.200 participantes. Entre as questões recorrentes, gestores queriam saber se haveria janela extra para envio de planos de trabalho, hipótese descartada pela equipe técnica. Para dar suporte às prefeituras e aos estados, o MGI promete ampliar a oferta de capacitações online financiadas justamente pelo percentual de 1% retido das emendas. A intenção é reduzir erros formais que atrasem a liberação dos recursos e aumentar a transparência dos gastos. Com a portaria número 15 em vigor, prefeituras e governos estaduais têm menos de uma semana para se adaptar ao novo rito. Especialistas lembram que eventual descumprimento de prazos pode empurrar a execução da emenda para o orçamento de 2026. Embora mais burocrático, o modelo é visto dentro do governo como resposta às críticas de órgãos de controle do Supremo Tribunal Federal, que desde 2024 exigem maior rastreabilidade das transferências especiais. Confira a portaria conjunta número 15 na íntegra em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!